Obrigado, Geraldine. Eu vou tomar a liberdade de me prender aqui ao meu script. Eu estou usando um modelo diferente, não vou usar slides, mas eu gostaria de fazer algumas reflexões baseado na proposta desse painel. Então eu peço um pouco de paciência aqui para poder acompanhar essas ideias, mas de alguma forma validando o que a gente já ouviu aqui de outros palestrantes. A agricultura e o agronegócio brasileiro ele tem sido frequentemente destaque na mídia como o setor que tem sustentado a economia brasileira nos últimos anos. Desde 2006, os contínuos superávites do setor agro têm dado fôlego para manter a estabilidade da balança comercial brasileira. Recentemente, os números parciais do PIB mostraram que, enquanto outros setores apresentavam números negativos ou neutros, a agricultura cresceu mais de 13%. A participação tão importante do setor agro na economia brasileira é devida ao contínuo crescimento da produção agrícola nacional. Esse crescimento só foi possível através de significantes ganhos em produtividade. No período de 2 décadas, iniciado em meados dos anos 90, o crescimento da produção brasileira teve um aumento de 250% comparado a uma expansão de área de apenas 38% no mesmo período. É importante ressaltar que o crescimento não pode vir a qualquer custo. Nesse sentido, o Brasil, como já foi demonstrado aqui, tem dado exemplo ao mundo através da implementação de práticas sustentáveis em sua agricultura, como, por exemplo, podemos citar o plantio direto na palha, a integração lavoura, pecuária, floresta, que já foi mencionado, a agricultura de baixo carbono e certamente também temos que fazer uma menção à consolidação do processo de colheita mecanizada da cana-de-açúcar. Um dos principais fatores responsáveis por esse crescimento expressivo em produtividade é, sem dúvida nenhuma, a adoção de novas tecnologias e novas práticas de manejo pelos agricultores, assim como por toda a cadeia produtiva. Na área de defesa vegetal que eu represento, podemos citar diversos avanços que contribuíram de forma substancial para esse crescimento. Começando, falando um pouco sobre os organismos geneticamente modificados, a partir da aprovação da nova Lei de Biossegurança em 2005, a CTN-Bio já aprovou 66 eventos biotecnológicos na área de proteção de plantas. Os produtos comerciais oriundos dessas aprovações hoje contribuem de forma importante para a proteção de culturas como soja, milho, algodão e eucaliptos. Recentemente foi aprovado no Brasil o primeiro evento OGM para a cultura de cana-de-açúcar. É mais uma vez a agricultura brasileira na vanguarda da tecnologia. Os investimentos na área de biotecnologia seguem acelerados. O custo aproximado de desenvolvimento de um novo OGM ele pode chegar até 136 milhões de dólares pela indústria, num processo que leva até 13 anos para a finalização. Já na área de defensivos químicos, podemos citar a introdução de novas moléculas com perfil toxicologicamente e ambientalmente mais modernos, seguros e eficazes. Além disso, investimentos em pesquisas na área de tecnologia de formulações têm tornado ingredientes ativos já consolidados no mercado em produtos mais seguros ao usuário e ao meio ambiente. Vale também citar a convergência tecnológica, com a utilização de defensivos e OGMs de forma complementar. A indústria de defensivos segue investindo maciçamente em seus programas de pesquisa e desenvolvimento, visando trazer novas tecnologias ao mercado. O custo de desenvolvimento de um novo defensivo químico hoje pode chegar à casa dos 286 milhões de dólares, levando até 11 anos para a complementação desse processo. A agricultura brasileira, por suas características de tropicalidade e dinamismo, favorece a alta produtividade por área. Em algumas regiões, podendo chegar até a 2,5 safras por ano. Mas esta produtividade também traz alguns desafios. Os cuidados com o manejo de pragas, por exemplo, tem que ser intensificado para garantir boas colheitas. O ataque de pragas nessas condições é
extremo e isso requer ferramentas eficazes de controle, como os defensivos químicos, biológicos e organismos geneticamente modificados. A intensividade da agricultura brasileira acaba trazendo outros desafios, como a resistência de pragas às ferramentas de controle, sejam eles defensivos, químicos ou OGMs. Avanços tecnológicos em manejo acabam demandando novas tecnologias e ferramentas para o controle fitossanitário. Como exemplo, podemos citar a transição ainda relativamente recente do processo de colheita manual para a colheita mecanizada da cana-de-açúcar. Isso já foi mencionado aqui pelo Mark. Esse avanço alterou de forma significativa a dinâmica populacional de pragas, demandando novas alternativas para o controle das mesmas. Nos dois casos citados, tanto para o manejo de resistência quanto para a colheita mecanizada de cana, a indústria respondeu de forma ágil e competente, oferecendo alternativas aos produtores e segue buscando novas ferramentas para endereçar estes e outros problemas. Para que a produtividade da agricultura brasileira siga crescendo, é necessário que os programas de pesquisa e desenvolvimento que geram inovação sejam mantidos e acelerados. Para que isso aconteça, é essencial o respeito à propriedade intelectual. É necessário também que haja um processo regulatório que seja criterioso, baseado nos mais modernos fundamentos científicos. Um sistema regulatório embasado em ciência é crucial para garantir a segurança à saúde de usuários e consumidores, assim como ao meio ambiente. Entretanto, o processo de análise de pleitos regulatórios tem que ser ágil e eficiente. Hoje, os prazos para os registros de defensivos são excessivamente longos, podendo levar de 7 a 10 anos. Há que se buscar uma forma de encurtar estes prazos sem abrir mão do rigor científico nas análises. Da forma como está hoje o processo regulatório, é uma barreira para a inovação, limitando o acesso dos produtores a novas tecnologias, colocando em risco a competitividade da agricultura brasileira. Considerando as informações apresentadas anteriormente, o agro brasileiro, por suas características de eficiência, abertura à inovação e o respeito aos princípios científicos e de sustentabilidade, tem todos os elementos e conteúdo para construir uma imagem positiva, tanto no âmbito doméstico como internacionalmente, onde sua produção agrícola é tão demandada por diversos países. Infelizmente, o que se vê na prática é justamente o contrário. Como potenciais riscos à imagem do agro brasileiro, gostaria de citar alguns. Primeiro, um possível retrocesso na adoção de novas tecnologias devido à morosidade do processo regulatório, sem dúvida nenhuma, pode vir a ser um dos principais fatores a afetar negativamente a imagem do agronegócio brasileiro. Segundo, a desinformação ou distorção de informações afetando negativamente a opinião pública. Como exemplo, o setor de defensivos é constantemente atacado na mídia com manchetes do tipo, abro aspas, Brasil é campeão mundial no consumo de agrotóxicos, fecho aspas. De fato, o Brasil ao lado dos Estados Unidos são os dois maiores mercados de defensivos no mundo, por uma razão muito simples. São os dois maiores produtores e exportadores agrícolas do planeta, com o agravante do Brasil ter as condições climáticas que favorecem a ocorrência de pragas, como descrito anteriormente. O que não se divulga, apesar dos esforços de comunicação da indústria, é que o Brasil é 10 vezes mais eficiente no uso de defensivos agrícolas do que o Japão, por exemplo. 2 vezes mais eficientes no uso desses defensivos do que países europeus como a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália. A eficiência brasileira no uso de defensivos é também superior àquela de grandes concorrentes nossos nas exportações de commodities agrícolas, como os Estados Unidos, Canadá e Argentina. Um terceiro ponto, uma terceira preocupação, no momento em que o Brasil busca aumentar de 7% para 10% a sua participação no comércio mundial, a concorrência acirrada por mercados importadores de produtos agropecuários faz com que qualquer deslize na cadeia produtiva, por menor que seja, possa trazer grandes consequências negativas para o país.
Apesar dos esforços que vêm sendo feitos pelo Ministério da Agricultura, na figura do próprio ministro Blairo Maggi, buscando melhorar a imagem da agricultura brasileira no exterior, isso tem se mostrado insuficiente. Fica claro que o país carece de uma estratégia mais ampla e estruturada de comunicação que vai além da competência do MAPA e que possa colocar o produto do agronegócio brasileiro no patamar de reconhecimento em que deveria estar. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário. Da sua fala, retiro esse mesmo problema colocado pelo Mark, da inovação, da falta de regulamentação adequada, do tempo que isso leva, e que tudo isso está afetando não somente a produtividade e a produção do país, mas também a imagem do país. Também levo da sua fala o fato de que os esforços do país não são suficientes até agora para promover essa imagem positiva de todas essas coisas extraordinárias que a gente faz em matérias de inovação.